Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Davanço, eu sou advogada e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para quem faz contribuições ao INSS, que são as contribuições abaixo do salário mínimo. Você sabia que as contribuições abaixo do salário mínimo, elas não serão contadas como tempo de contribuição? Então, vamos entender comigo o que fazer nesses casos. A partir da reforma que aconteceu em novembro de 2019, o tempo de contribuição ele passou a ser contado de uma forma diferente. E isso está previsto no artigo 195, parágrafo 14, que a emenda constitucional número 103 de 2019 trouxe para a Constituição. Então, eu trouxe aqui para vocês aí na telinha o parágrafo 14, que diz o seguinte: o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurada o agrupamento de contribuições. Então, o que é essa contribuição mínima mensal que está falando no artigo? É justamente o salário mínimo. E o que isso significa? Significa que todas as contribuições feitas com base, em valores abaixo do salário mínimo, elas não serão contadas como tempo de contribuição. Mas calma, que eu tô aqui para dar a solução para esses problemas, E no caso, você tem 3 possibilidades se tem aí contribuições feitas abaixo do salário mínimo. Você pode usar de 3 recursos, como a complementação, o agrupamento e a utilização do excedente. Então agora, explicando cada uma delas. O que é a complementação? A complementação é quando você vai complementar, aquela competência que você contribuiu abaixo do salário mínimo. E assim, completando, você vai ficar conforme, o valor igual ou maior que o salário mínimo. O agrupamento, ele é um pouco diferente. Ele permite que você pegue contribuições aí, de competências que você contribuiu em valores menores, aí você junta, você faz um agrupamento dessas competências para que ela dê o valor conforme o salário mínimo. E a utilização do excedente, ele permite que se você tenha feito uma contribuição num valor acima, do salário mínimo, você pode usar o excedente, aquilo que sobrou, digamos assim, para aquela competência que a sua contribuição foi num valor inferior ao mínimo. Então, se você quer fazer, ajustes nesse sentido para deixar tudo certinho, regularizar as suas contribuições, você pode fazer isso por um recurso que tem lá no próprio Meu INSS, que é aquele aplicativo, que muitas vezes você utiliza para consultar, as suas contribuições, para fazer requerimento administrativo de benefícios, dentre outros recursos disponíveis. Então, lá no aplicativo do Meu INSS, vai ter um item lá que chama Ajuste para alcance do salário mínimo. E assim, você pode regularizar a sua situação. Mas aí você pode estar se perguntando assim, mas que casos é que a pessoa vai fazer recolhimento inferior ao limite mínimo? Então, esse tipo de recolhimento, só para exemplificar, pode acontecer quando, por exemplo, o contrato de trabalho ele acaba em menos de um mês, aí a contribuição ela é inferior ao limite mínimo, do salário mínimo, e também naqueles casos em que a contribuição ela não obedece aos novos valores de salário mínimo vigente. Então vamos supor, que teve aí a alteração do salário mínimo esse ano para R$ 1.412. Aí no caso, a contribuição ela foi feita com base no salário mínimo anterior. Então, aí nesse caso, ela estaria menor que o limite mínimo. E agora vai uma curiosidade. Para os contribuintes individuais e os facultativos, sempre foi necessário fazer essa complementação. Agora, para os segurados empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos, isso é uma novidade trazida pela emenda constitucional. Por quê? Porque antes da reforma da Previdência, mesmo que esses trabalhadores recolhessem aí valores inferiores ao salário mínimo vigente, mesmo assim, essas contribuições seriam contadas como tempo de contribuição.
Então, isso é uma inovação que a reforma trouxe. Por isso que antes você não precisava complementar, exceto no caso aí dos contribuintes individuais e segurados facultativos, que sempre teve que complementar. Mas agora, você também, segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, tem sim que regularizar para lá na frente, quando você for se aposentar, não ter esse problema. E como que você vai saber se está tudo certinho com as suas contribuições? Como que você sabe se teve alguma competência que foi recolhida com valor inferior ao mínimo? Isso fica até mais fácil de resolver quando a gente verifica o CNIS. Então, lá no CNIS, você vai poder verificar os indicadores. Vai ter um indicador que vai te avisar se tem alguma competência ali que foi recolhida no valor inferior ao mínimo. Por exemplo, o indicador PREC menor min. Ele vai indicar que aquela competência não foi recolhida no valor que deveria ser. Então, por isso que acompanhar essas informações aí com a ajuda de um advogado especialista na área vai te ajudar e muito na hora de você se aposentar, Muitas aposentadorias acabam demorando mais do que o normal, porque na hora que você dá entrada no requerimento, tinha um monte de irregularidade. Aí, até você regularizar tudo, você vai ter que esperar, às vezes até alguns anos, para receber a aposentadoria. Então, se você se antecipar, desde agora, já tentar regularizar toda essa situação, isso vai ficar mais fácil na hora de se aposentar. E aí, gostou dessas dicas? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho também para não perder nenhuma novidade que a gente posta aqui semanalmente. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar com essas informações. Então é isso, gente. Até a próxima e fiquem com Deus!